Cumprimento a todos os ouvintes com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Gostaria de meditar aqui na Palavra de Deus em Mateus capítulo 16, o versículo 18 diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor Jesus, Ele disse estas palavras assim que Ele respondeu uma pergunta que Ele fez para Pedro. Então, e Ele disse assim, e Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Muito importante isso. O Pai Celestial que tinha revelado para Pedro, porque Jesus tinha feito a pergunta aos discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então foi aí que Pedro ouviu estas palavras de Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Muito maravilhoso. E em seguida, ele disse estas palavras no versículo 18: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando o Senhor Jesus ele disse sobre esta pedra, ele não estava se referindo a Pedro, mas sim a ele próprio, porque a igreja ela foi edificada em Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus ele é a pedra angular, ele é a rocha inabalável. Então a sua igreja foi edificada nele, e somente ele, unicamente ele, exclusivamente ele tem igreja. Por isso ele disse, tanto no artigo definido como no singular: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso significa que a igreja que o Senhor Jesus iria edificar, porque até então ele ainda não tinha edificado, nada iria abater a igreja do Senhor. Nada iria detonar a igreja do Senhor, porque a igreja de Cristo ela é inabalável. Jesus ainda não tinha morrido na cruz do Calvário, não tinha ressuscitado. Por isso que ele disse: Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O único que edificou uma igreja, que fez um dia uma igreja nascer, lá em Jerusalém no dia de Pentecoste, o nome dele é Jesus. Por isso a igreja é dele. A igreja não é de Pedro. A igreja não é de Paulo.
A igreja não é de Mateus, não é de Marcos, não é de Lucas. A igreja não é de Maria. A igreja não é de Isabel. A igreja é de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nós sabemos que depois ela foi chamada igreja. A igreja que está em Coríntios, a igreja, ela no início levava o nome da localidade. E até hoje, porque na verdade existem várias denominações. E em meio às várias denominações que anunciam que Jesus Cristo é o único Salvador, com certeza, provavelmente, ou quase todas elas, existem pessoas salvas. Pessoas verdadeiramente que são de Cristo. Pessoas que verdadeiramente se entregaram ao Senhor Jesus Cristo. E cada vez que uma pessoa recebe o Evangelho de Cristo, confessa o nome dele, se entrega para ele de todo o coração e passa a servir a ele com sinceridade e adorar somente a Deus e ser compromissada com Deus, com a sua palavra, com o Filho de Deus, e verdadeiramente se torna um seguidor ou uma seguidora de Jesus Cristo, com sinceridade, de todo o coração, com certeza nasce ali mais um escolhido de Deus que passa a pertencer à sua igreja e passar a ser igreja do Senhor Jesus Cristo. E quando a pessoa, quando o homem, quando a mulher verdadeiramente crê no Senhor Jesus de verdade, passa a ser também inabalável. O inimigo não pode tocar na alma, na vida. As portas do inferno, pode se levantar o inferno em peso, que não consegue deter, não consegue parar a marcha da igreja. Por isso que a igreja está sobrevivendo e vai sobreviver. E um dia, este mesmo Jesus, que somente ele teve a autoridade de falar estas palavras, o único na Bíblia que diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele cuida da igreja, ele cuida dela, ele defende ela. Quem cuida da igreja, quem defende a igreja é o dono dela, é Jesus Cristo, é o Filho de Deus. E ele prometeu, ele fez promessas grandiosas para a igreja dele. Ele fez promessas grandes para mim e para você que verdadeiramente crê nele, que verdadeiramente está firmado nele, que depositou a sua fé nele, que um dia foi escolhido por ele, porque na verdade, se nós formos examinar a Bíblia, desfolhar as páginas sagradas, nós vamos ver que o Senhor Jesus disse: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Você pode verificar lá em João, nesse mesmo livro de João, no capítulo 15, que você vai encontrar lá o Senhor Jesus falando estas palavras. E no capítulo 15 e no versículo 7, o Senhor Jesus também disse assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo que quiserdes e vos será feito. Por quê?
porque se nós estivermos firmados em Cristo, se nós estivermos obedecendo a sua palavra, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ele nos orientará em tudo que iremos pedir. E com certeza só vai dar certo. O Senhor sempre vai nos ouvir. O Senhor sempre vai nos atender. Mesmo se Ele disser que não, é para o nosso bem. Mas Ele nunca vai deixar de nos atender. Ele nunca vai deixar de nos ouvir. Ele nunca vai deixar de cuidar de nós. Com certeza Ele cuidará de nós com amor, com carinho e com muito prazer, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso ajudador. E somente Ele, unicamente Ele, tem uma igreja na terra. E a igreja dele é universal, ou seja, todas as nações, em todo lugar que uma pessoa ou várias pessoas se entregam para Ele sem reserva, de todo o coração, passa a crer no Senhor Jesus, passa a pertencer ao povo dele, passa a ser filho de Deus, passa a ser nova criatura, passa a ser concidadão dos santos, passa a ser cidadão dos céus, passa a pertencer à igreja que um dia Jesus Cristo vai voltar, porque Ele prometeu de um dia voltar para arrebatar a sua igreja. Eu aguardo esse dia. Creio que você que crê nele, que está ouvindo, também aguarda este tão maravilhoso e tão glorioso dia, que com certeza breve chegará. Amém.